Bom, pessoal, então retomando nosso seminário de Fundamentos do Force, nós temos que agora derivar a cláusula de forçar uma igualdade. No nosso caso, nós vamos trabalhar com a desigualdade, né? Porque é mais fácil pela forma lógica da extensionalidade. Então, eu vou retomar brevemente aqui o início que nós já fizemos. Então, isso pelo lema da definibilidade é o mesmo que todo G tem P, FG de A é diferente de FG de B. E aí você abre isso pela extensionalidade, né? Então, eu já vou passar um pouco direto aqui. Nós chegamos a algo assim. Para todo G que tem P, existe um Q em G, tal que existe um C, tal que FG de C pertence a FG de A e FG de C não pertence a FG de B, ou FG isso aqui existe um C só por enquanto, né? Existe um C, então aqui isso FG de C pertence a FG de B e FG de C não pertence a FG de A. Aí, quer dizer, com esse, podemos dar esse passo a mais, é introduzir, usando o lema da verdade, a gente introduziu o existe Q em G, que aí pode ser trocado aqui, né? Então, agora sim, existe Q em G, tal que existe C, tal que, aí aqui, todos esses podem ser trocados por Q, força, então C pertence a A, aí aqui Q, força, Q, força, C não pertence a B, ou Q, força, C pertence a B e Q, força, C não pertence a A. Tá? Então, chegar até isso tranquilo. E daqui para cá, a gente já pode obter uma cláusula que no nosso framework já elimina o G. Que então tem esse prefixo, isso aqui a gente já viu que é fechado para baixo. Então nós podemos trocar esse prefixo por para todo R abaixo de P, existe um Q abaixo de R, tal que tudo isso aqui vale, né? Existe C, tal que Q, força, C pertence a A e Q, força, C não pertence a B,
ou que força C pertence a B e que força C não pertence a A. Beleza, chegar a isso é tranquilo. Aí aqui agora a gente pode plugar a cláusula obtida do força em pertencimento, né? Para continuar entendendo o que é isso, né? E por que nós vamos fazer isso? Porque, bom, isso aqui, o G já não tem mais G. Isso aqui, por hipótese, é uma fórmula no M, tá? É definível em M, né? Isso aqui, todas essas. E aqui já não tem mais quantificação com G. Então, o predicado de genericidade já não aparece mais nessa cláusula, né? Então, isso daqui realmente é equivalente a essa cláusula, que é uma fórmula em M, como isso deve ser. O problema é que isso é circular com essa cláusula do força em pertencimento, que remete a forçar a igualdade. Então, se a gente parar aqui, não fica claro que é possível dar uma definição recursiva realmente desses predicados, né? Não fica claro se é possível construir um framework satisfazendo isso. Parece que para definir a igualdade eu preciso da definição do pertencimento, para a definição do pertencimento é da definição da igualdade. Então não fica claro. Então nós temos que continuar aqui o processo para ver que não, é possível transformar isso numa definição recursiva legítima. E para isso, nós fazemos o seguinte: essas cláusulas aqui você deixa do jeito que está, essas com a negação, e essas aqui nós substituímos pelo que havia sido obtido. Então isso é equivalente a, vai ficar uma coisa um pouco grande, aí aqui no lugar disso para todo S abaixo de Q existe um T abaixo de S, tal que existe um D, tal que o B pertence T, mas o fecho para baixo da relação pertence T a A e T força D igual a C para isso. E ainda tem essa conjunção e vou colocar aqui que força C não pertence a B. E isso continua a disjunção com a outra parte. Vou colocar aqui assim. Então a disjunção ali continua com o mesmo tipo de coisa, né? Para todo S abaixo de Q existe um T abaixo de S, então aqui existe um D, então aqui D pertence T a B
I é o pertence fechado para baixo, pertence I, T, força também derivou a C, e além disso, desculpa, isso daqui é um parênteses, esse parênteses fecha com esse, né? E aqui, tem esse, e aí a conjunção com que força C não pertence a A. Correto? E tem mais um aqui. Não. Deveria ter, né? Esse grande aqui. Que eu não coloquei aqui, mas enfim, é bom colocar. Agora eu afirmo que isso é equivalente ao seguinte: nós podemos eliminar tem uma duplicação, né, de prefixo, né? Nós podemos eliminar essa de dentro, então fica para todo R abaixo de E, existe Q abaixo de R, tal que existe C, tal que, então isso fica eliminado, e aí ficou reduzido ao seguinte, né? O que estava aqui dentro era isso tudo, né? Vai sobrar só C, pertence T a C pertence que aqui no caso pertence Q, né? E Q força C não pertence a B. Não tem mais o D, né? Porque, bom, D teria que ser igual ao C, então ficou só o C. E aqui o a mesma coisa simetricamente. C pertence a B e que força o C não pertence a. Bom, esse seria o resultado final, digamos. Como que sumiu a igualdade? O T, força... Então, nós vamos ter que provar, né? Então, assim, isso aqui é uma afirmação, essa última é uma afirmação, né? Então, aqui eu vou colocar um ponto de interrogação, é algo que deve ser provado ainda, né? Isso aqui está na parte de cima aqui. Essa equivalência deve ser provada, né? Mas seria o resultado final, e esse resultado final é a cláusula para a diferença. Tá? Não só tem o G eliminado, como mostra de que modo nós podemos fazer uma recursão legítima. Né? Por quê? Aqui aparece o C pertence que é A, que é algo que, como essa relação é bem fundada, né, vai estar no sentido dessa relação abaixo, no sentido de uma relação bem fundada, vai ser hierarquicamente abaixo de A. E aqui você tem o C pertence a B como a negação, enfim, o force da negação, não force, vai aparecer a cláusula de forçar
o pertencimento de C a B. E aí o pertencimento Depende da igualdade para um D abaixo de C. é para um D abaixo de B, B, isso. né? Que é o que entrou aqui, né? No lugar desse for C pertence a A, entra um D que está abaixo do segundo, né? E aí que tem a cláusula da igualdade. Então vai aparecer uma cláusula assim de D igual a C, force D igual a C aqui, né? E retomando a singularidade, né? A gente estava tentando entender porque força, bom, A igual a B, ou A diferente de B. Vai aparecer algo do tipo T força C igual a D. Só que esse C vai estar hierarquicamente abaixo do A e o D vai estar hierarquicamente abaixo do B. Certo? Então, o máximo dos ranks para essa relação do par C e D vai estar abaixo do máximo dos ranks do par AB. Então, aí essa definição da cláusula da igualdade, quer dizer, elimina aqui esse pertencimento, vai ficar só pura igualdade, só que tem uma função ordinal que está caindo na passagem de lá para cá. Então, de fato, pode ser definido recursivamente assim. Então, o nosso trabalho é só provar que, de fato, isso é equivalente a isso. Essa grande aqui de cima é equivalente a essa de baixo. Bom, um lado, né, é mais fácil provar que isso implica a volta, né, provar que essa menor implica a maior. Sim, é só tomar o D. É mais fácil, basicamente. E a volta, aí nós temos que trabalhar com a cláusula toda, pegar os quantificadores e ver. Tá? Então, eu vou apagar aqui o restante, deixar só aquilo que a gente tem que provar ainda ali, né, que é essa linha aqui. Então nós temos que provar só aqui. Só essa equivalência que está aqui nesse quadro. Tá. Aí nós agora podemos adotar certas estratégias, né, que encurtam. Então, nesse caso, a aplicação daqui para cá seria suficiente provar que isso C pertence barra Q a implica isso. Né? Então, né, assuma que C pertence Q a. Então queremos provar isso que está aqui. Então seja S menor ou igual a Q, qualquer. Tudo bem? Aí temos que encontrar um T abaixo de S e um D que satisfaz isso daqui. A ideia é pegar o T como sendo o próprio S, né,
Não tem muito o que inventar. E o D, isso, D como sendo C. Né? Então, bom, é claro que T força D igual a C. Então, porque, bom, qualquer extensão genérica que contém T vai satisfazer que a FG de D igual a FG de C, porque simplesmente o D é o C. Então, eu teria que ver que esse D pertence T a A. Então, D pertence T a A. A resposta sim. Não, T. Porque o T é o S e o S está abaixo do Q. E aí essa relação aqui é fechada para baixo. Então isso também vale porque, pois, essa relação, né, é fechada para baixo. Aí a gente junta com o seguinte, olha, D, que é o C, pertence que a A, com esse pertencimento fechado. E o T está abaixo do Q. Então, vale isso. Então, ok. Então, isso implica, só isso sozinho, implica tudo isso daqui. Simetricamente, isso aqui sozinho implica esse pedaço. Então, a de baixo implica a de cima. Agora, o problema é o outro lado. E aí, que a de cima implica a de baixo. Aí, para isso, nós vamos usar, né, não vamos dispensar um pedaço. Vamos mostrar que isso daqui implica nesse disjunto, mantendo o prefixo. Não, a gente vai ter que usar tudo. Porque nesse prefixo nós já eliminamos, nesse pedaço nós já eliminamos o prefixo e não dá. Não vai dar certo. Então essa daqui era a volta. Vamos considerar então a ida. Tá? Então, seja, como nós queremos concluir isso, então seja R abaixo de P qualquer. Tá. Aí agora eu vou começar a pensar nisso daqui. Vou usar isso. Então, para um R abaixo de P, então existe, né? Então existe Q abaixo de R, então que vale a tudo isso daqui, né? Ou seja, Q abaixo de R e C tais que, vamos escrever aquela disjunção grande lá como A ou B. Tá? Então aí, sem perda de generalidade, como vale A ou B, podemos supor que vale A. Depois, para o B, é simétrico, ou é o mesmo tipo de cláusula. Né? Nós estamos usando o seguinte, olha. A partir, então, dessa informação, nós queremos
concluir isso, né? Então, vou aliar A ou B, quero concluir aquilo lá. Então, suponho que aliar. Queremos concluir que existe um que, tá, aqui. Aí depois, para o B é similar, não precisa ser repetido. Que seria o caso se a gente usasse o contido, né, ou não está contido. Bom, então suponho que vale isso, né? Vale que para todo S abaixo de Q existe um T abaixo de S, tal que existe um D, tal que a primeira vale. Então, seja S igual ao próprio Q. Então, para esse S, nós sabemos que existe um T e existe um D. Como se fosse pegando o pior caso, né? Tem o valor do pior caso, então Não tem que valer de todo jeito para esse S. E ele tem esse caráter de ser o pior caso, né? Porque qualquer coisa assim para ele vale, os abaixo dele vai valer. comprar as coisas fechadas para baixo. Aí vai valer, você vai para o S, para baixo. Mas enfim, nós vamos precisar só dessa informação. Para o S como sendo que isso aqui vale. Aí sejam T abaixo então de S, né, que é Q, e D tais que vale, bom, D pertence T barra fechada A e T força D igual a C e Q força C não pertence a B, correto? Mas como o T está abaixo de Q, então aqui pode ser colocado T força C não pertence a B. Tá? Bom, disso segue que como eu tenho T força B igual a C e T força C não pertence a B, nós vamos ter que o T força B não pertence a B. A conjunção. A conjunção não tem prefixo. E aí vamos ter que... Você usa o lema da verdade. Você pode usar o lema da verdade, pode usar o lema da definibilidade, na verdade. Pode usar o lema da definibilidade para concluir que As substituições são preservadas, né? o T força sim. Então nós concluímos que T força D não pertence a B e além disso e o D pertence T a A. Nós concluímos isso. Então, dado um R abaixo do P qualquer, nós encontramos um T e um D. Nós encontramos um T que está abaixo de Q, então certamente está abaixo de R. E encontramos um D, tal que isso vale. Então, juntando tudo, nós provamos que para qualquer R abaixo de P, existe um T
abaixo de R e existe um D tais que vamos colocar primeiro o D pertence a uma barra. Fechado para baixo e T força D não pertence a B. Mas nós gostaríamos de concluir isso. Mas isso é um enfraquecimento. É uma disjunção. Então, vamos dizer assim, se nós concluímos isso, nós também concluímos isso ou qualquer outra coisa. Então, podemos colocar aqui a outra parte também sem problema. D pertence barra P a B e T força D não pertence a A. Bom, acontece que isso e isso são variantes notacionais. É só mudar as variáveis ligadas, né? Renomeamento de variáveis ligadas, que pode ser feito aqui por questão de completude. Nós podemos agora renomear T como Q e D como C. E aí nós temos exatamente a conclusão desejada. Então aqui também C, aqui põe Q, aqui e aqui põe o C. Pronto. Agora, isso assumindo A, né? Nós chegamos a isso. Mas assumindo B, também chegaríamos à mesma coisa. Né? Nós chegaríamos a esse, e aí poderíamos incluir esse por enfraquecimento. Né? E aí teríamos, de novo, essa cláusula como conclusão final. Então, em qualquer caso, seja como A ou como B, nós temos valendo, né? Se vale a disjunção, vale isso. Tem esse pedaço que a gente juntou essas duas informações que talvez seja legal de fazer em detalhes, né? Só para ver como é que faz. Juntar o T força D igual a C e mostrar que isso implica a passagem. Sim, nós podemos abrir um pouco isso. A gente já provou que quando força a conjunção, força a conjunção. Provamos, né? Então essa parte já vai. Forçar a conjunção, nós vimos essa cláusula, não tem prefixo. T força Phi, Psi, eu coloquei assim. Força Phi e T força Psi. Essa parte já foi. E aí o outro seria uma ideia mais geral de que quando força a igualdade. Acho que a gente já até chegou a comentar assim, se T força Φ e Φ é logicamente equivalente a Si, então T força Si, com o lema da definibilidade. Que preserva por equivalência, né? Sim, também já fizemos isso. Agora, outra coisa que ele está dizendo é que se a gente força essas duas, então dá para colapsar tudo numa só, né, que é mais do que isso. Né? Não posso substituir, né? Provavelmente estando a substituição. Então vamos. Por exemplo, eu falo D igual a C, conjunção C não pertence a B, logicamente. Isso é equivalente. Isso é equivalente a T força. Não, tem um problema de uma quantificação existencial, teria que introduzir. Teria que introduzir um quantificador existencial, existe D. Né?
Mas esse caminho eu acho que mesmo assim dá uma prova, porque nós estamos interessados só numa direção. Que Está interessado só na direção. quer dizer, se T força, então nós sabemos que T força D igual a C. D igual a C e C não pertence a B. C não pertence a B. Disso eu acho que é fácil concluir que T força a existencialização disso, né? Que existe D tal que D igual a C e C não pertence a B. E aí, como isso é logicamente equivalente a D não pertence A C. a B, Não pode ser com D, né? Teria que ser o C. Né? nós colapsamos tudo isso no... D pertence a. Isso. Isso é logicamente equivalente a... Existe C. não, só C, né? T força C não pertence a B. Mas a gente queria que fosse o D aqui, né? É isso que eu tô falando. Aí então nós não chegamos desse modo por esse caminho, nessa conclusão. Acho que é mais fácil fazer o caminho todo. Poderia mudar aqui também, que T igual a C, isso também é equivalente a isso. Aquela fórmula é equivalente também a essa. E aí você poderia fazer isso. Mas esse trocaria aqui por C, né? Ou existe C? Não pode existir. Não, pode ser... Não está codificado. Peraí. Teria que ser o existir C aqui. Seria uma troca de letras, né? Seria uma troca de letras aqui. Mas aí, implicitamente, só para dizer, né? Implicitamente está usando o lema da verdade e o lema da previsibilidade. Mas, podemos fazer a passagem mais completa, direto, que seria mais direto para provar isso, né, pelos axiomas, que seria o seguinte. Então, supõe que T força D igual a C e T força C não pertence a B. Então, para todo G que tem T, nós vamos ter ao Fg de D igual mesmo a Fg de C e Fg de C não pertence a Fg de B. Né? E aí isso não tem mais força, é a lógica usual. Mas aí, disso, não é equivalente, mas implica. Isso aqui tudo implica Fg de D não pertence a Fg de B. Correto? E aqui é equivalente, né? O próximo passo seria equivalente. Oi? Essa é uma implicação. Isso é uma implicação, não é equivalente, porque aqui tem C, aqui não está falando nada de C. Tá. Né? Teria que ter um existe C aqui para ser equivalente.
Aí, então isso é só uma implicação, tudo bem. Aí isso é a mesma coisa que T força D não pertence a B, pelo lema da definibilidade. Então é mais fácil até fazer isso do que ficar pensando na lógica do forcing, que a lógica do forcing pode ser traiçoeira em alguns momentos. Às vezes tem prefixo, às vezes não tem. É bom tomar cuidado, né? Por isso que no início, naturalmente, existiam dois forcings, né? Esse é o clássico que elimina a dupla negação, mas a negação dele ainda continua sendo uma negação diferente, né? Forçar não fi não é a mesma coisa que não forçar fi. É não forçar fi para nenhuma extensão. Então, tem algo de uma semântica de mundos aí, uma estrutura semântica, lógica por trás aí que pode gerar confusão. Mas aqui, quando a gente passa para o FG, o UFC, agora isso aqui é a lógica clássica, aí isso implica isso, e isso é a mesma coisa que isso pelo axioma. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso por hoje. Aí na próxima aula, isso termina a questão de recuperar as cláusulas indutivas do forcing, os predicados de forcing. No próximo seminário, nós vamos recuperar os penões, uma coisa bem importante. E aí nós vamos ver que todos os aspectos principais da construção tradicional do EFG estão recuperados pelos nossos axiomas. Então, vou parar a gravação.